Olá, querido amigo, tudo bom? Que alegria estar com vocês em mais um estudo da lição de Escola Sabatina. Iniciamos aí a lição de terça-feira, que é o estudo do Salmo 106, um salmo que vai falar da questão histórica de Israel, lembrando a história e o arrependimento. Qual é a diferença do Salmo 106 para o 105 e 78 que estudamos? Esse salmo agora já concentra-se nos erros. Porém, tem uma linha que eu esqueci de falar ontem, que passa pelos 3 salmos que estudamos. A fidelidade de Deus a despeito do povo não cumprir a sua parte da aliança. Deus nunca falhou na aliança. Deus sempre teve misericórdia do seu povo. Apesar de permitir eles serem cativos, sofrerem, mas Deus agiu de misericórdia, pois tirou eles da situação no qual se encontravam. Muitas das vezes a gente acha que o ato de misericórdia é a gente não passar pela dificuldade. Porém, queridos, se a gente não vive as dificuldades, a gente não entende a consequência do erro. E o Salmo 106 é justamente isso. É uma lembrança agora do povo dos erros cometidos no passado. Se você olhar o Salmo 106, logo ali no início, versículo 5, 6, ele fala assim, cometemos os erros igual aos nossos pais. Em um momento ele chega a dizer que ainda foi pior. Sabe por que às vezes se torna pior? Porque nós temos relatos ainda maiores do que pessoas de outras épocas. Exemplo, nessa época de Abraão, a época do Êxodo, eles não conheceram a Jesus, não tinha a história de Jesus, não tinha a Bíblia do jeito que nós temos. Hoje, com acesso a tanta informação e conhecimento, quando a gente falha, muitas das vezes a gente falha sabendo que está cometendo esses erros. E aí a situação ainda fica pior. Então, no Salmo 106, revisa o Êxodo, que foi o momento de erro do povo. No deserto, Horebe, que eles erraram. Eles também relatam o aspecto de Canaã, o aspecto de quando eles foram conquistar e algumas cidades que Deus mandou, que era para tirar todo o povo, eles deixaram e com isso se relacionaram, se prostituíram, adoraram outros deuses e com isso levou o povo a uma apostasia. E acredita-se que esse salmo ele foi escrito ali ou na Babilônia ou quando eles voltaram da Babilônia. Eu acredito que pelo contexto ainda no momento de cativeiro, porque era para o povo despertar do erro, era para o povo entender-se que falhou, mas apesar disso Deus cuidaria. Então é um clamor também, é um hino de clamor a Deus pela sua misericórdia, mas de despertamento do povo. Sabe por que despertamento? Porque vocês lembram que eu falei que no título também envolve arrependimento? E para a gente verdadeiramente se arrepender, a gente precisa entender as consequências e as falhas do erro cometido. Há muitas pessoas que hoje fazem o errado, mas eles agem como se fosse certo, porque na mente dele, ele tenta colocar que não é tão errado como dizem. Quantos pecados que as pessoas cometem assim. Quer ver, por exemplo? Há polêmicas no meio cristão se pode ou não usar o álcool. A Bíblia diz que a bebida é escarnecedora. Aí o povo diz, não, é só se embriagar. Queridos, o álcool não faz bem para o nosso organismo. Isso a própria medicina comprova e a Bíblia. Observe os homens que se entregaram à embriaguez, quantas besteiras fizeram biblicamente e historicamente. Quem não tem um parente que ou morreu ou se feriu por causa da bebida? Então, olha, mais conhecimento, maior responsabilidade. Ao olharmos para o passado, temos que ver as falhas e corrigir o presente para ter um futuro melhor com o Senhor. Você crê nisso? Ore comigo neste momento. Querido Deus, ó Pai, abençoe os nossos amigos que vieram no canal, que a Tua graça e poder esteja sobre eles, que eles sejam obedientes à Tua palavra e aprenda com os erros do Israel do passado, mas com os seus próprios erros, para que possa construir uma história melhor ao Teu lado. Unge-nos com o Teu poder, dar-nos um dia em Tua presença, no nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Deus o abençoe. Obrigado por sua atenção. Amanhã novamente às 6 horas aqui, em um cenário já diferente, porque eu vou estar de viagem, mas a história, a lição será estudada aqui no canal, tá bom? Tchau, tchau, queridos!